Vamos orar pela vida do PH, amém? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos apresentar diante do Senhor a vida do Teu filho, do Teu servo. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja usando ele poderosamente para trazer a Tua palavra, que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, assim como o Senhor falou o coração dele, Pai. Usa o Teu filho como instrumento em Tuas mãos nessa noite, é isso que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém e glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, Lagoinha. Deus abençoe. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus bem alto. Como eu sempre falo, e eu gosto de sempre repetir as mesmas coisas, porque são muito importantes. É um privilégio, uma oportunidade, a oportunidade de poder estar aqui, fazendo parte do corpo, vivendo essa unidade com todos vocês. Para mim é o mesmo privilégio estando aqui, estando em qualquer lugar aqui desse espaço físico. Para mim, meu coração se alegra sempre que eu adentro essa porta e o Senhor pode me usar. E que assim seja feito com todos nós, que nós possamos ser usados pelo Senhor, dentro do templo e fora do templo, mas que a nossa caminhada, ela venha glorificar a Deus. Cada atitude tomada por nós, cada decisão, cada passo, como eu falei, seja para a glória de Deus, e que isso a cada dia se torne uma verdade nas nossas vidas. Muitas coisas que são derramadas do altar, muitas coisas que são faladas, às vezes elas são tão faladas, e a gente tão faladas e pouca atenção nós damos. Às vezes acaba virando até mesmo ditado, a gente toma como jargão. Mas eu declaro em nome de Jesus que toda palavra lançada desse altar seja uma verdade na sua vida, assim como é na minha vida, assim como eu busco que seja na minha vida. Tudo que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, tudo que a palavra de Deus nos alimenta e nos orienta. Hoje é noite de nós colocarmos as coisas no lugar. Nós vivemos em tempo de unidade, nós vivemos em tempo de fortalecimento como corpo, como igreja, como família. Como eu disse, dentro do templo e fora do templo, mas no contexto igreja, no contexto corpo de Cristo, nós vivemos este tempo. Tempo de unidade, tempo de nos fortalecer. A guerra lá fora está grande, muitas coisas estão acontecendo, e o Senhor espera por uma igreja posicionada, uma igreja forte, uma igreja que busca nele ferramentas, afiar suas armas, uma igreja que está disposta a lutar, para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Mas para isso, nós precisamos colocar algumas coisas no lugar. Até porque dentro de muitos desafios, dentro de muitas coisas que acontecem lá fora, de muitas notícias, daquilo que vivemos, facilmente as coisas estão caminhando bem, daqui a pouco elas saem do prumo, e nós, assim eu creio, que todos fazem, buscamos no Senhor, colocar as coisas no lugar. É difícil, porque nós temos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente busca olhar pelos olhos da fé, mas às vezes os nossos sentimentos, através daquilo que nós vimos pelos nossos olhos carnais, acabam de alguma forma ou de alguma maneira nos dominando. E o Senhor nos trouxe até aqui para que nós venhamos ter esse ajuste em áreas específicas que nós precisamos.
Ele quer que nós tenhamos um ajuste nessas áreas para que nós venhamos, de fato, nos ajustar com Ele. Para que, de fato, nós venhamos viver a verdade que Ele nos chamou para viver. Facilmente, nós saímos dessa verdade para querer viver a nossa verdade. Os nossos sonhos, aquilo que almejamos profissionalmente, aquilo que nós almejamos para os nossos filhos, por exemplo, o futuro deles. Tanta coisa que nós almejamos, e muitas vezes nós deixamos com que tais coisas nos afastem da verdade real que o Senhor tem para cada um de nós. Então, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus quer colocar as coisas no lugar. Não, assim Ele não vai colocar nada. Deus quer colocar as coisas no lugar. Fale bem alto. Glória a Deus. Nós iremos, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 ao verso 26. Nós iremos ler. João, capítulo 17, verso 20 ao verso 26. Quem preferir ler pelo telão, que assim faça, mas quem quiser também achar aí no seu smartphone, na sua Bíblia física, eu espero 2 segundos. 1, 2. Amém? A palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 ao 26, diz assim: minha oração não é apenas por eles, isso é Jesus dizendo, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, tua palavra que é viva, tua palavra que cura, tua palavra, Senhor, que liberta, tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos estrutura, nos fortalece, tua palavra, Senhor, que nos faz e nos proporciona viver a verdade, que só em Ti, a verdade que só em Ti nós encontramos, a verdade que és o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma o Teu lugar em nosso meio, adentre os nossos corações que estão, Senhor, receptíveis a receber aquilo que o Senhor tem preparado esta noite para cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Me use como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, e é isso que Te pedimos também, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. O Evangelho de João, capítulo 17, que nós acabamos de ler, a partir do verso 20, ele relata sobre o começo do fim
do ministério de Jesus aqui entre nós. Neste ponto aqui específico, Jesus, é a terceira oração que Jesus faz para Deus. Nos versículos anteriores, ele ora primeiro por ele, falando que o Senhor cumpra, né, aquilo que ele está preparado, que o Senhor cumpra aquilo que ele foi chamado para viver aqui entre nós. De segundo, ele ora pelos discípulos, e a partir do verso 20, ele ora por nós, pelos crentes, pela igreja, pelos aqueles que viriam ou que virão depois dos discípulos. E Jesus, ele deixa bem claro, em alguns versículos, sobre um dos propósitos que ele tem em comum entre todos nós. Ele deixa bem claro que, além de perdoar pecados, além de curar enfermos, além de ressuscitar mortos, além de tudo aquilo que ele fez e ainda faz hoje, ele nos chamou para que nós viéssemos nos unir, nos fazer um com o outro, nos fazer um primeiramente com ele, mas consequentemente nos fazer um com o outro. Jesus nos chama para que nós sejamos levados a uma plena unidade com ele e com cada um de nós. Ele deixa bem claro: dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Então, dentro de uma oração, Jesus, ele enfatiza 2, 3, 4 vezes ali, para que nós venhamos entender a importância da unidade. Não estou falando da unidade família, né? Minha unidade com a minha esposa, com os meus filhos ou com parentes. Ele fala sobre unidade do corpo de Cristo. Unidade com todos aqueles que estão dispostos, creem num Deus, no nosso Deus, aceitam e estão dispostos a viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. É impossível a gente romper na nossa vida cristã, em qualquer área, dentro e fora do templo, se nós não alcançarmos unidade uns com os outros. Que se nós nos fazemos uns com os outros. Se fazer um, o que significa se fazer um? Se fazer um é literalmente eu me colocar no lugar do próximo, tomar a dor do próximo, fazer aquele velho frase, fazer para o outro aquilo que literalmente eu queria que fizesse para mim. E será que nós estamos fazendo para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós? Ou da mesma forma que eu faço para mim mesmo? Será que eu me dou ou dou algo para alguém como se fosse para mim? Será que, por exemplo, nós temos a nossa assistência social na igreja? Será que todas as vezes que nós vamos lá no mercado, fazer aquela compra e comprar algo para a gente contribuir para a obra do Senhor, será que nós escolhemos aquilo que nós queríamos? Será que nós, nos tempos de hoje, nos dedicamos, literalmente, como se fosse para nós? Eu trabalho com crianças, eu gosto muito de crianças. E eu costumo dizer que Deus me chamou para... Eu queria ter 5 filhos, né? Estou negociando com a Renata ainda, mas eu queria ter 5 filhos. Eu sei que Deus me chamou para ser pai. Mas eu costumo dizer que, para mim mesmo, não para os outros, que eu sou pai dos meus e pai dos outros. Porque eu olho a criança e eu olho como se fosse o meu. Mas de verdade,
eu procuro oferecer aquilo que eu ofereço para os meus. Eu quero um futuro para eles como se fosse para os meus. Será que nós estamos nos fazendo um com o próximo? Assim como nós buscamos, adentramos aquela porta, erguemos as nossas mãos aos céus, assim como estamos no nosso secreto e pedimos ao Senhor: Senhor, se manifesta, eu quero ter intimidade contigo, eu quero me fazer um contigo. Será que esta mesma intimidade, porque é a mesma que o Senhor nos chama, está sendo cumprida, está sendo vivida através de nós como o corpo de Cristo? Por isso o Senhor nos chamou para colocar as coisas no lugar. Nós temos que ser um. Temos que buscar a viver uma plena unidade entre nós. Precisamos carregar Jesus em nós. Sabe por quê? Porque enquanto você está realizando o que Deus te chamou para fazer, você estará seguro. Preste atenção, enquanto você está realizando o que Deus te chamou para fazer, você estará seguro. Não tem como. A gente pode até fazer inúmeras coisas para Jesus, mas a verdade que Ele quer, Ele tem para cada um de nós, ela parte da unidade entre nós. Olha para o irmão que está do seu lado, sem ser seu parente, fala assim para ele: temos que ser um, irmão. Eu quero ser um contigo, meu irmão. Enquanto você está realizado a ser um, está realizando aquilo que Deus te chamou para fazer, você estará seguro. Sabe por quê? Não é sobre o que Ele faz externamente falando. É sobre o que Ele começa a fazer dentro de nós. Tudo começa de dentro. Tudo começa no caráter. Tudo começa na nossa transformação, de dentro para fora. Quando nos fazemos um com o Pai, Ele começa a nos mostrar as nossas mazelas. Eu creio que assim acontece com todos. E se não aconteceu com você, tem alguma coisa de errado. Ele nos confronta assim. É igual fala lá fora, né? A consciência pesa. Não, o Espírito Santo está te confrontando. Está te mostrando que você precisa mudar. Está mostrando para mim e para você que nós precisamos ser aperfeiçoados. Tudo começa de dentro para fora. Não tem como eu ser o rabugento lá fora e me converter e ser o crente rabugento. Não pode. Não existe isso. Tem pessoas que falam: eu sou assim. Eu costumo falei uma vez em casa, dou o exemplo da minha família, cada um tem uma característica diferente. A Renata no começo ela não era de muito abraço assim, sabe? Não é muito para cima nesse sentido. E aí Deus deu um filho para ela, o Samuel, que é um beijoqueiro total, e a linguagem de amor dele é o abraço, é o carinho. E o que ela teve que fazer? Desenvolver isso que ela não teve, para que ela não gerasse algo ruim na vida dele. Eu cheio de defeito, explosivo, como que ela encostou, sai faísca. Aí Deus me dá uma esposa que no começo eu falava assim: vamos brigar. Ela: você está certo. E ficava no silêncio. Me deu uma filha também, que a qualidade é igual, que eu preciso, com Samuel eu empurro ele para frente, com a Manu eu tenho que trazer para perto, dar a mão e ir caminhando.
Então eu nunca vou poder dizer, não, eu sou assim, vai ter que ser assim, eu me converti, mas essa é a minha personalidade. Não. Se eu reconheço que o Senhor quer fazer algo de dentro para fora, eu preciso permitir ser aperfeiçoado por Ele e renunciar aquilo que é preciso ser renunciado, para que os frutos sejam colhidos lá fora, lá no futuro. Às vezes a gente espera frutos, Senhor, estou fazendo tudo certo. Não é sobre você fazer, é sobre você praticar somente, mas sobre aquilo que Ele começa a fazer de dentro para fora, transformar em você, e aquilo você reflete em todos que estão à sua volta, começando pelo seu lar, é claro. Então não é sobre o que Ele faz externamente ou o que nós fazemos para Ele, mas sobre a obra que Ele começa aqui dentro. São personalidades, aliás, é caráter forjado na educação, é caráter forjado na vida adulta, e a gente chega num ponto X, ou chave, e aí o Senhor nos pega, nos traz para perto, nos limpa todinho, nos descasca. Se for preciso, espreme. Eu fui e sou muito espremido, quase todos os dias. Eu glorifico a Deus por isso. E aí, Ele começa a nos forjar, e muitas vezes a gente corre disso, porque dói, porque a gente não quer renunciar, porque a gente não quer dar um passo para trás, se for necessário, porque a gente não quer se render. Mas eu declaro em nome de Jesus, que Ele aumente a nossa fé, e que nós possamos confiar todos os dias, ao ponto de nos render totalmente, ao ponto de não nos segurarmos para se fazer um com o próximo, porque isso também nos impede de nos fazermos um com o próximo. É tanto pensamento, aquilo que vai ser, como vai ser agido, como você vai ser correspondido. É ruim, né, quando você faz um favor para alguém, a pessoa não te dá nem um obrigado. Fala, cara, quem nunca? Pô, nem me deu obrigado, não é? Ou a pessoa ainda por cima pega alguma coisa da tua mão que você fez, um favor, sei lá. Caiu alguma coisa no chão na rua, você pegou, maior gentileza, a pessoa olha assim, tipo... Mas o prazer não está no obrigado, o prazer está em fazer. O prazer está em se fazer um com Ele, mesmo que Ele não queira, mas eu vou me fazer um, porque eu sou um com o Pai, e porque Ele é um comigo. Então não tenha medo de atender o chamado do Senhor. Não tenha medo. Não deixe que as dificuldades, não deixe que o seu próprio achismo, ou até mesmo o seu ego, te traga medo de cumprir ou de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E não tem negócio, não tem negociação. Eu vou fazer até aqui, e até aqui eu não posso mais. Jesus te quer por inteiro, Ele me quer por inteiro. Não tem como a gente negociar. É fato de que se você quer plenitude, quer viver uma vida plena, quer alcançar a maturidade com Ele, quer em meio das aflições ter bom ânimo, acende para mim, por favor, que eu não enxergo muito bem, e aí eu fico mais cego ainda. Obrigado. Então não tenha medo de atender o chamado do Senhor, porque maior que os seus medos tem que ser a convicção de quem você é em Cristo. Maior que seus medos precisa ser a convicção de quem você é em Cristo. Ninguém está aqui à toa. Você está aqui porque o Senhor te chamou.
E eu duvido que em algum momento da sua vida, seja um dia de crente, ou 1 ano, ou 10 anos de crente, o Senhor não tem falado, o Senhor não falou, e não te chamou para algo específico. A Renata falou, estava vendo uma pregação esses dias, e falou que lembrou de mim, porque eu já fiz esse comentário, que eu na minha época de mundo, de loucura, de droga, de tráfico, eu escutava o Senhor falando comigo. Eu ficava, e eu falava com Ele. Se eu estou aqui hoje, é porque num dia, eu estava dentro da minha casa, me enchendo de droga. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, assim como falam, me tira daqui. Eu não consigo sair daqui. Me tira daqui. Os anos se passaram e eu estou aqui. Ele me tirou, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos de sangue e outros tantos de filhos. E eu quero mais, porque eu sei que Ele tem mais, porque a palavra que é viva e verdadeira me diz que Ele tem mais. Então eu quero mais. Nós não podemos ter medo, porque maior que esse medo precisa ser essa convicção de que Deus nos chamou. Eu não escutei nada ainda, mas creia, Deus, Ele te chamou. Se você está aqui é porque Ele te chamou, Ele te conduziu até aqui. Não preciso nem dizer o que acontece lá fora, o que vem acontecendo lá fora. E essa convicção, ela evita que nós vivamos coisas desnecessárias. Preste atenção. Essa convicção de que para que Deus nos chamou, nos evita que a gente viva coisas desnecessárias. O desnecessário, o supérfluo, está sendo o suficiente para destruir famílias e destruir a nossa caminhada. A gente anda preocupado com tantas coisas pequenas, que se nós estivéssemos estabelecidos onde Deus nos quer, nós evitaríamos a fadiga. Essa é a verdade. Existem coisas que não precisavam acontecer. Eu costumo até falar para a Renata, uma coisa que eu não faço em casa é discutir pelos mesmos assuntos. A gente resolve. O problema ele precisa ser resolvido. Uma vez eu estava conversando com o irmão, eu falei assim, tem gente que não tem capacidade nem para trocar de problema, vive o mesmo problema há anos e anos e anos. Existem exceções, né? Casos de pedido ao Senhor, de uma cura e uma libertação, mas eu falo de coisas desnecessárias, supérfluas, pequenas, que poderiam ser resolvidas, mas que está sendo suficiente para destruir relacionamentos. Está sendo suficiente para evitar que sejamos um com o próximo. Coisa pequena. Sabe, aquilo que a gente fala, não era para ter acontecido isso. Ou por que eu deixei acontecer isso? O medo e a falta de convicção de que para que Deus te chamou, faz com que você viva essas coisas desnecessárias, onde vai minando todas as áreas da sua vida. E aí quando você cai, tropeça e cai, você às vezes olha para o céu e fala, Senhor, mas eu fiz isso, eu tomei posicionamento naquilo,
eu cumpri isso. Mas como eu disse anteriormente, é o que Ele faz de dentro para fora. É para que Ele te chamou. A gente se preocupa com tanta coisa afora e esquece do necessário. E vive coisas desnecessárias. Por isso o Senhor tem te chamado, para que você coloque as coisas no lugar. Essa convicção é importante, de quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Você tem perguntado ao Senhor, Senhor, esquece tudo o que você faz, se você serve na igreja, se você serve fora da igreja, independente do que você faz. Você já perguntou ao Senhor, Ele tem falado contigo? Quem eu sou, qual é a minha identidade em Ti, Senhor? Nós somos filhos, amém? Mas nós sabemos quem realmente nós somos em Cristo, além de filhos. Porque é fácil a gente falar, somos filhos de Deus, amém, aleluia, está tudo bem. Mas quem você é de fato em Cristo? Para que Ele te chamou? Eu dei um exemplo de paternidade, no meu caso, mas eu busco todos os dias, Senhor, se revela mais para mim, mostra para mim o que o Senhor quer. Porque às vezes as coisas estão indo bem, como eu disse no início, e às vezes ela dá uma balançada, ou Deus fecha uma porta, ou Deus mesmo te dá uma parada. E muitas vezes é esse momento que Ele quer te mostrar um pouco mais daquilo que você é para Ele. Então quem nós somos em Cristo? O que Ele tem feito em você? O que Ele tem feito em nós, dentro? Vamos esquecer tudo que é externo. O que Ele tem feito em nós, no nosso caráter, naquilo que precisa ser realmente modificado? Nós estamos negociando com aquilo que lá fora hoje é normal, e às vezes aquilo que no mundo é normal, que não, na verdade não é normal, dentro da igreja está se tornando normal. A Renata pregou falando sobre filhos, sobre atitudes com os filhos e tal, e eu tinha falado para ela, tem coisas que não são normais, mas que entrou dentro da igreja, ou do contexto cristão, que é normal. O pai não exercer autoridade sobre o filho. O pai não ser autoridade total sobre o filho, seja ele a idade que for. Precisa negociar com ele, com doce, com celular, ou seja lá o que for. Isso não é normal. O normal é o pai ser autoridade, os pais serem autoridades. E através de um relacionamento, através de nós sermos um com o nosso filho, assim como somos com o pai, nosso pai, através do relacionamento nós exercemos tal autoridade. Então existem coisas, e aí muitas coisas que não são normais, que dentro do nosso casamento a gente trata como normal. Assuntos que precisam ser resolvidos. O homem que precisa ser o porto seguro da esposa. A esposa que precisa ser aquela intercessora, aquela mulher de oração, a coluna do lar. Nós não podemos deixar com que aquilo que lá fora é normal, seja normal para nós. O cristão é convertido, é conversão, é um caminho oposto, é um caminho diferente. Porque só assim nós realmente viveremos a verdade que Ele nos chamou para viver. Então existem essas coisas que é tão falada e tão vivida aí fora. Às vezes às vezes eu chego com meu filho nos lugares e fora, e aí as pessoas sempre falam sobre
a postura deles e tal. Às vezes eu me sinto anormal. Às vezes eu já quase me enganei, pensando assim, falando, até conversando com a Renata, será que eu estou sendo um pouco exagerado? Será que eu poderia aliviar um pouco mais, ou negociar, ou deixar fazer isso ou aquilo, que é normal? Mas graças a Deus, o Espírito Santo, respaldado na palavra de Deus, diz assim: prossiga. Graças a Deus, a cada passo nessa área, pelo menos, o Senhor vem confirmando e falando para mim: prossiga. Você precisa ser convertido. Nós precisamos ser convertidos para viver essa verdade. Deus quer colocar as coisas no lugar. Precisamos buscar ao Senhor por quem Ele é primeiro. Primeiro, nós buscamos por quem Ele é. Porque Ele já fez na minha vida, para o que Ele me chamou. Por eu acordar todos os dias. Hoje eu estava saindo para trabalhar e eu lembrei de uma música do Thales Roberto que fala como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente, mesmo sem a gente merecer. Eu estava chegando lá onde eu dou aula e eu lembrei, o Espírito Santo me trouxe esse louvor e comecei a chorar por quem Ele é. Primeiro por quem Ele é. Mas também precisamos buscá-lo pelo que Ele quer e pode fazer em nós e através de nós. Então nós buscamos por quem Ele é, sim, mas nós da mesma forma, da mesma proporção, eu até digo, nós precisamos buscá-lo de forma que Ele faça em nós aquilo que Ele quer. É difícil a gente buscar o Senhor, falar: Senhor, me usa na íntegra. Precisa de tanta renúncia. Muitas vezes, precisa de posicionamento. Precisa permitir ser espremido por Ele. Eu digo no meu caso, que eu acho que sou uma das piores, eu fui uma das piores pessoas que eu mesmo conheci. E eu preciso ser muito espremido todos os dias. Então nós precisamos buscar Ele, por quem Ele é, mas pelo que Ele pode fazer através das nossas vidas. O pastor Mário pregou esses dias, buscar a Ele, para que nós venhamos nos tornar rios e não represa. Para que a gente flua na presença dEle, para que a gente passe e ultrapasse lugares e pessoas sejam tocadas, porque Ele quer fazer através de nós. Precisamos buscar dessas duas formas. Às vezes cantamos porque acreditamos, outras vezes cantamos até acreditar. Às vezes liberamos palavras porque Deus falou, outras vezes é simplesmente porque cremos e estamos chamando a existência. Às vezes é pela fé, precisa ser pela fé. Às vezes é porque Deus te falou através de alguém ou diretamente para você. Através da fé nós buscamos chamar à existência aquilo que nós cremos.
ou até mesmo aquilo que nós almejamos, mas nós cantamos, nós acreditamos, nós liberamos palavras, porque nós cremos, independente das nossas diferenças e dificuldade, nós queremos, não queremos? Ninguém quer Jesus? Ninguém quer viver a verdade de Jesus? Quem quer viver a verdade de Jesus, a viva verdade de Jesus, dá um glória a Deus. O que importa é que sejamos loucos por Jesus. Seja louco por Jesus. Ele morreu por mim e por você. Foi para nos perdoar, sim, mas também para que o amor de Deus esteja em nós e nos movendo em tudo. Por isso que Ele quer ser um conosco e quer que nós sejamos um com os outros. Porque através deste amor, Ele quer que nós sejamos movidos por este amor. Seja louco por Jesus. Apaixonado por Jesus. Se você não se sente ainda apaixonado, louco por Jesus, fala para Ele: Senhor, eu quero viver essa paixão contigo. Eu quero ser louco por Ti, ao ponto de não medir esforços para Te servir, não medir esforços para renunciar, não medir esforços para refazer se for preciso. Mas eu quero viver esse amor contigo. Pode dizer para Ele. Nós precisamos ser loucos por Jesus. É isso que nós precisamos fazer. E não se distrair. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: não se distraia. Assim ele vai se distrair fácil. Fala mais alto: não se distraia, meu irmão. Faça e realize o que Deus te chamou para fazer. Faça e realize o que Deus te chamou para fazer. O amor de Deus está em nós. Jesus nos amou a ponto de se entregar por inteiro. Por isso precisamos fazer valer a pena. Faça valer a pena. Tudo que for menos o que nós dizemos no início, glorificar a Deus através do que fazemos, viver como igreja, nos fazendo um com o próximo, permitindo que Deus organize as coisas, coloque as coisas no lugar e viver a verdadeira verdade que Ele tem para nós. Tudo que for ao contrário disso ou não for isso, praticamente nós estamos anulando aquilo que Ele fez por nós. Então faça valer a pena. Gaste sua vida para Deus. Saiba que nessa jornada Ele vai prover tudo. Nada te faltará na missão com Jesus. Ele te garante até o fim. Mesmo que em algumas circunstâncias é difícil crer. Quem falou que é fácil crer? Tu vê tudo atrapalhado ou até mesmo tudo desmoronando. É difícil crer que Ele vai te garantir até o fim. Mas nós cremos, porque nós trazemos à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que é o quê? O que Ele nos chamou para viver, da onde Ele te tirou,
Como é bom poder acordar e saber que Ele cuida de nós. Então nós cremos. Não tem outro caminho se não for crer. A gente que muitas vezes fica igual criança birrenta. Mas é crer. Crês e Ele fará. Ele te garante até o fim, meu irmão. Busque sabedoria e discernimento. Preste atenção. Quem discerne estações, caminhando para o final estou. Quem discerne estações, evita frustrações. Guarde no seu coração. Quem discerne estações, evita frustrações. Pode acontecer o que for. Mas se buscarmos sabedoria em Deus, que a palavra de Deus diz, buscar, se te falta sabedoria, busca, e o Pai te dá de bom grado, com prazer, Ele te dá sabedoria, de graça. Com sabedoria, nós buscamos discernir a estação que estamos vivendo, e nada vai te frustrar. Em nome de Jesus, nada vai te frustrar. Porque o maior é que está em nós. Sempre, maior é o que está em nós. Por isso nós precisamos começar de dentro para fora. Sabedoria é entender que todas as nossas competências e condição de vida reverberam para a glória de Deus. Isso elimina de dentro de nós a indisposição e as vaidades da vida. Nós temos que entender que tudo que nós temos de qualidade, toda a nossa condição de vida, seja ela excelente, seja ela boa, seja ela mais ou menos, seja a forma que você está, toda a nossa condição, ela reverbera para a glória de Deus, a partir do momento que nós buscamos a nos fazer um com Ele e com o próximo. Todas as coisas cooperarão ou cooperam para o nosso bem. É palavra, ao bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não é sobre a sua história, mas sobre um Deus que está nela. E tudo que você tem porque Deus te deu. Então não é sobre a minha história, a minha vida, não. É sobre Deus, um Deus que está nela, que pode transformar, um Deus que pode prover, um Deus que pode libertar, um Deus que pode curar, um Deus que pode abrir porta, um Deus que pode fechar a porta para abrir uma maior. É sobre um Deus que está na sua história. Não é sobre nós, é sobre Ele, sempre será sobre Ele. Até porque tudo que nós temos, o ar que nós respiramos, partindo daí, foi Deus que nos deu, irmão. Só por isso nós não deveríamos nem reclamar. Nós precisamos viver essa verdade. Você precisa discernir as estações. Grupo de louvor, se quiser pode subir, que eu já estou chegando ao final. Nós precisamos discernir as estações. Eclesiastes 3, verso 1 ao 8. Se puder projetar, por favor. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Está lá. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo,
para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós precisamos discernir em qual estação nós vivemos. Como corpo, nós vivemos a estação. A igreja sempre ora, nós estamos na estação de nos fortalecer mais em oração, de nos unir mais, de ser um com o próximo, de viver a plenitude desta unidade. Nós como igreja estamos em tempo de afiar as nossas armas, nos equipar, até porque nós sabemos como está lá fora o mundo. Mas qual é o seu tempo individual? Em que estação você está com Deus, particularmente falando? Em que estação a sua família está com Deus? Nós precisamos discernir as estações, para que não vivamos coisas desnecessárias, para que nós venhamos avançar e romper na presença de Deus, para que nós venhamos viver a verdade que Deus nos chamou para viver. Em que estação você está vivendo? Não tem como colher numa estação de semear. Não tem como construir numa estação que é para derrubar. Não tem como guerrear numa estação de recuar, de paz. Não tem como. Nós precisamos discernir em qual estação estamos vivendo. O Senhor quer colocar as coisas no lugar, para que você viva a estação certa, da maneira correta, e rompa na presença dEle, em nome de Jesus. Há tempo para tudo. Jesus te chama para viver esse tempo que foi proposto para você. Não sei se é tempo de rir ou de chorar, mas Jesus te chama para colocar as coisas no lugar e se fazer um contigo, pois aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, é você e Deus. É você e Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Peça a Ele. Tens liberdade aqui. Peça a Ele para que Ele te ajude a identificar a estação que você está vivendo. Às vezes caminhamos até mesmo desorientados e atrapalhados porque não sabemos qual é a estação. Às vezes Deus fecha uma porta, você quer abrir ela com toda a sua força. Mas não é a estação de abrir, é a estação de fechar, de se guardar, de se fortalecer. Às vezes nós buscamos viver estações que não são as nossas, que não é o tempo de viver. Então peça ao Senhor trazer em seu coração
Em que tempo você está vivendo? Em que tempo a sua família está vivendo? É individual para cada um, mas em comum é que Ele quer o meu e o seu coração, e quer se fazer um com cada um de nós. Ore ao Senhor, adore ao Senhor, e peça a Ele para que se manifeste através da sua vida. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Oh, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Declare, declare. O teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Escute. A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo para todas as coisas. Eu não sei se é tempo de restauração para a sua vida. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu sei que há um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus de recomeço, um Deus que sara, que cura a nossa alma, e um Deus que tem uma verdade viva para nós vivermos. Eu não poderia deixar de encerrar sem perguntar se há alguém aqui em nosso meio que deseja recomeçar com Jesus, ou que deseja confessar, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Alguém que no meio da caminhada possa ter paralisado de alguma forma, se encontra parado, ou alguém que não conhece esse Deus maravilhoso, que faz, renova o que faz, sempre faz coisas novas e tem uma vida de plenitude para nós. Alguém em nosso meio que não aceitou Jesus ou quer se reconciliar com Ele em nosso meio. Se há alguém, levanta sua mão assim para mim. Levanta sua mão. Alguém? Glória a Deus. Creio que todos estão em Cristo. Posso crer? Amém? Que Deus coloque as coisas no lugar e que você saia daqui esta noite revigorado, cheio de Deus, sabedoria que Ele tem para te dar e te oferece, e que você possa discernir cada dia, cada situação,
a estação que você está vivendo, o tempo que você está vivendo, para que você lute com as armas certas, para que você combata da maneira certa, para que você faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E o propósito de tudo isso é que você glorifique o nome dEle através de tudo que você fizer. Vamos orar? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ajustar aquilo que precisava, que necessitava ser ajustado em nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Derrama sabedoria sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Que nós, através dessa sabedoria, possamos, Senhor, discernir o tempo e o modo que vivemos, para glorificarmos o Senhor através daquilo que fazemos, através das nossas decisões, através de cada passo que dermos, Pai. Que nossos passos sejam, Senhor, confirmados por Ti, Senhor, a cada dia. Que nós venhamos, Senhor, buscar Te fazer sorrir, Pai, Te alegrar, como um pai que se alegra com o êxito dos seus filhos. Pai, eu declaro bênção, Senhor, sobre cada um que está aqui, o familiar de cada um aqui representado. Que o Senhor derrama e faça algo novo nos lares. Que o Senhor derrama e faça algo novo nos corações. Que de dentro para fora o Senhor venha fluir, Pai. Fluir, rios de água viva, Pai. Para que nós venhamos continuar, em continuidade, sendo transformados. E essa transformação toque aqueles que estiverem ao nosso redor. Pai, que o sentimento de unidade, o sentimento de um só corpo, o sentimento, ó Pai, aleluia, de se fazer um com aquele que está à nossa frente, aos nossos lados, Pai, seja uma verdade praticada em nosso meio, em qualquer lugar que estivermos, em nome de Jesus. Senhor, fique conosco, nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor dê um término de semana cheio, Senhor, da Tua presença, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, Pai. É isso que nós Te pedimos. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda ao Senhor. Deus abençoe a todos. Um ótimo término de semana.